Dani, uma coisa assim que é muito legal do podcast, né, é que ele também pode ser dividido em outros produtos, né? Sim. Nós estamos falando aí de próprios vídeos para o YouTube ou cortes, né, para as redes sociais, que é uma coisa que é muito mais dinâmica, né? Tem uma dinamicidade assim muito maior, ainda mais pensando no contexto que nós vivemos hoje, que as pessoas querem tudo muito rápido, né? Então os cortes são um grande chamariz então para isso também, né? Pensando nisso, então, assim, qual que você entende que seja o mais relevante ou o mais acessado hoje em dia diante de tantas ofertas e meios de se entregar esses produtos, assim? Eu acho que varia muito do conteúdo que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo. Nessa época de eleições, a gente teve um programa, 2 podcasts que bateram recordes ao vivo, que foram dos 2 candidatos que foram para o segundo turno. Tanto um quanto o outro bateram recordes de visualização. Um dos candidatos, antes um pouquinho de começar o processo eleitoral, ele gravou um podcast de mais ou menos 5 horas para um dos canais no YouTube. E bateu recorde também de visualização. Eu assisti depois. Eu assisti às 5 horas. Ininterruptas? Não. não consegui porque eu tenho 2 crianças na minha casa. Mas eu assisti às 5 horas e meia mais ou menos que deu. Então varia muito da pessoa que está sendo entrevistada, do conteúdo que você está fazendo. Os cortes, eu acho que eles são relevantes a partir do momento que você quer pensar certos assuntos da conversa. Então, por exemplo, quando eu assisti muito, foi um candidato a deputado federal inclusive, mas ele fez muitos podcasts a respeito dos desdobramentos da guerra na Ucrânia. Cara inteligentíssimo. E dele eu assisti muitos cortes. Para assistir o podcast completo dele, que depois eu assisti, eu fui nos cortes primeiro. E quando ele prendeu minha atenção, eu falei, eu quero assistir esse programa inteiro. E aí eu assisti. Então, os cortes são iscas? Os cortes podem ser usados como iscas. Porque, por exemplo, um cara que está fuçando na internet, o cara acha o meu canal. Ele não me conhece. Ele não sabe que eu sou. Então, de certa forma, eu não sou uma pessoa atrativa para ele assistir, porque ele não me conhece. Agora, a partir do momento que tem um corte do podcast que eu produzo, sobre um determinado assunto, de 4, 5 minutos, é mais fácil ele entrar, ouvir, e se aquilo chamar a atenção dele, agora eu quero assistir o programa inteiro. Então eu diria que nenhum nem outro sobrepõe. Eu acho que eles se complementam. Porque, por exemplo, eu gosto de noite, às vezes eu estou na cama antes de dormir, de assistir alguns vídeos no YouTube. E eu vou muito para cortes. São vídeos curtos, 4, 5 minutos, ou até pessoas que gravam vídeos aleatórios, que não são podcasts, mas são vídeos curtos. Então varia muito. Eu acho que os 2 pegam. Agora, muito do que me chama atenção hoje, do que eu procuro, quando eu vou assistir um programa completo, é porque eu já assisti algum corte também. Ah, legal. E é interessante, né? Porque se vê que os cortes são uma coisa assim que dá tão certo, que eu acho que até são oriundos aí dos TikToks da vida, de vídeos curtos, essas coisas assim, isso. né? Que são de verdade os chamariz que as pessoas tanto usam, né? Para depois chegar ao ponto que é assistir a uma entrevista inteira, por mais que seja fracionada, né? Mas é muito interessante. Muitos desses canais, inclusive, eles pegam esses cortes e jogam no Instagram. Eu acho que o Instagram hoje ele é a maior rede social que as pessoas interagem, até maior do que o Facebook hoje. Isso depende muito da idade, mas acho que a maioria do pessoal jovem está mais no Instagram e no TikTok, por exemplo. Então esse pessoal ele pega esses cortes e joga para essas mídias sociais para que de lá eles possam pinçar os seguidores para poder jogar para um episódio completo. Legal.